Olá! Vamos aprender a trabalhar com as funções índice e corresp? Nessa aula, eu vou mostrar em detalhes o funcionamento da expressão composta pelas funções índice e corresp. A função índice e a função corresp fazem parte do conjunto de pesquisa e referência da biblioteca de fórmulas do Excel. Ambas podem ser utilizadas isoladamente ou em conjunto, formando essa expressão que estudaremos nesse caso. Essas funções nos ajudam a encontrar um determinado dado em uma tabela na qual estejamos trabalhando, utilizando outro dado como referência para essa busca. Vamos começar entendendo o funcionamento da função índice. Para isso, nós vamos utilizar uma base de dados fictícia com dados pessoais que eu utilizo para estudos e exemplos diversos, como a finalidade desse vídeo propriamente. Ela é uma base bastante extensa. Nós temos aqui 100 mil linhas, exatamente para exemplificar, em termos também de performance, como o uso dessa expressão composta é mais vantajoso se comparado a outras funções relativamente mais populares, digamos assim. Eu já havia feito uma abordagem da expressão índice e corresp num vídeo um pouco mais antigo, onde eu falava da função procx, que é a mais nova integrante desse conjunto de pesquisa e referência. Porém, aqui eu pretendo ser mais didático em relação ao funcionamento das próprias funções índice e corresp, sem fazer comparações com outras expressões desse conjunto, ok? Então, vamos partir do exemplo de que temos o código e, partindo dele, queremos encontrar o nome, o estado e o telefone dessa pessoa que está cadastrada sob esse código. Ou seja, uma tarefa extremamente trivial no dia a dia de muitos analistas de dados. Desta forma, a célula G5 será a nossa referência de busca. E na célula G6, à direita do campo nome, vamos começar a digitação da nossa função. Vamos igual índice. Qual é o primeiro argumento da função índice? É uma matriz. E o que quer dizer uma matriz? É a nossa matriz de dados. Em outras palavras, o que faz a função índice? Ela faz o mapeamento, ou seja, ela delimita na sua totalidade a nossa base de dados, aquela que nos servirá como terreno para a nossa ação de busca e de retorno do dado que desejamos obter. Para delimitar essa área da nossa matriz, eu vou clicar na primeira célula, aquela que contém o código 1, que corresponde à primeira linha desse intervalo. Vou segurar Ctrl Shift e pressionar seta para baixo, pois dessa forma estarei correndo automaticamente até a última linha desse intervalo. Ainda com Ctrl Shift pressionados, seta para a direita, fazendo com isso a cobertura completa de toda a extensão da minha base de dados. E vou utilizar F4 para fixá-la. Na sequência, ponto e vírgula para pular para o segundo argumento dessa função. O segundo e o terceiro argumentos da função índice correspondem ao número da linha e o número da coluna. O que significam esses números? Eles dão exatamente a coordenada, ou seja, eles estabelecerão a intersecção
na qual estará o dado que nós estamos buscando. A partir do número da linha, a função correrá horizontalmente até encontrar o número da coluna que foi indicado. Dessa forma, exatamente nesse ponto, a função encontrará o dado que está sendo buscado, dentro da extensão completa da base com a qual estamos trabalhando. Para efeito ilustrativo, eu vou adotar o número da linha como 2, ponto e vírgula novamente, e o número da coluna também será 2. Por quê? Porque é exatamente na segunda coluna, ou seja, na coluna número 2, que se encontra o nome das pessoas desta base de dados. Fecho parênteses e finalizo com Enter. Se retornarmos ao início da nossa base, verificaremos que Gabriele Santos é o segundo nome da nossa lista. Porém, não é muito prático trabalhar dessa forma. É pouco produtivo no dia a dia eu indicar os números da coluna e da linha diretamente, pois isso me força a buscar antes visualmente aquilo que eu desejo, para só então informar dentro da função. Pensando por esse lado, a função índice isoladamente, de fato, não parece muito atrativa. E é nesse ponto exato que se faz necessário entender a função corresp para que consigamos compreender que juntas elas funcionam como uma expressão composta extremamente poderosa dentro do escopo de busca e referência. E o que faz a função corresp, afinal de contas? A função corresp identifica o número de uma linha ou de uma coluna com base em outro dado fornecido à mesma como referência. Portanto, na prática, o que vamos fazer? Ou como funcionará essa expressão composta índice corresp? Nós utilizaremos a função corresp para fornecer à função índice o número da linha que queremos que sirva de base para a nossa busca. Dessa forma, vamos retornar à função que já fizemos e substituir o número da linha pelo código que digitaremos no campo propício da nossa grade de busca. Vamos clicar novamente na célula G6, F2 para editarmos, e aqui, no lugar do primeiro número 2, vamos começar a digitar corresp. Vamos fazer uso do IntelliSense Tab para assumirmos a função. Notem que o parênteses da corresp já foi aberto. E agora vamos trabalhar com os argumentos da função corresp. Valor procurado. Esse é o primeiro argumento. Qual é o valor que procuraremos? No nosso caso, para sermos didáticos, vamos procurar o código, que será informado na célula adjacente a qual estamos digitando a fórmula. F4 para travarmos essa referência. Ponto e vírgula para passarmos ao segundo argumento da função corresp. E qual é esse segundo argumento? É a matriz de pesquisa. Ou seja, no primeiro, informamos o que deve ser procurado. No segundo, devemos informar onde deve ser procurado. Eu quero procurar o código
na primeira coluna da minha base de dados, que é onde estão listados todos os códigos. F4 novamente, para fixarmos a referência, e passamos ao terceiro argumento. O terceiro argumento pede que indiquemos qual o tipo da correspondência. Se menor que a referência, maior que a referência, ou se exata. No nosso caso, vamos trabalhar com a correspondência exata da referência que estamos dando para a busca. Portanto, 0, tab para assumir, e fechamos o parênteses da Corresp. Com isso, nossa fórmula ficou mais extensa, pois temos agora a função índice mapeando toda a nossa base de dados, nos dando, portanto, a nossa base de pesquisa, e nós temos agora a função Corresp indicando de forma dinâmica para a função índice o número da linha da qual queremos que parta a nossa busca. E por enquanto, como que nós desejamos é o nome, e sabemos que o nome está na coluna 2, vamos manter o número 2 como indicação da nossa coluna. Para finalizar, Enter. Estamos tendo de volta o retorno de um erro, pois não informamos nenhum código. Então vamos posicionar o cursor dentro da célula do código e vamos começar a indicar a nossa referência de pesquisa. Vamos converter os nossos códigos para números, para que não tenhamos um conflito entre a nossa base de dados e a nossa função de referência. E com isso, passamos a ter o resultado correto que esperamos. Para o código 1, o nome é Isabela Oliveira. Se alterarmos para o código 5, automaticamente temos o retorno adequado da nossa função. E para encontrarmos o estado correspondente a esse mesmo código? Na nossa base, o estado está na coluna 5. Portanto, basta repetirmos a nossa fórmula, informando o número 5 como terceiro argumento da função índice. Para fixarmos, vamos repetir os passos. Com o cursor posicionado na célula à direita do cabeçalho do estado, vamos digitar igual índice. Vamos novamente informar a nossa matriz, travando nossa referência, ponto e vírgula. Novamente, vamos fazer uso da função Corresp. Corresp. Nossa referência continua sendo o código. Portanto, vamos com o cursor até a célula que contém esse dado. Vamos fixá-lo. Ponto e vírgula. Onde esse dado deve ser buscado? Como nós já vimos, na primeira coluna. Fazemos a delimitação da mesma, a fixação com F4 e a indicação de que o que estamos buscando é a correspondência exata. Fechamos o parênteses da Corresp, ponto e vírgula, e agora indicamos o número da coluna onde encontraremos o estado, ou seja, o número 5. Fechamos o parênteses da índice e temos como retorno Amazonas. Vamos conferir. O código 5, Julieta Almeida, reside em Manaus, estado do Amazonas.
E a nossa última demanda é o telefone. O raciocínio é exatamente o mesmo. Portanto, vamos copiar a fórmula de cima e vamos alterar apenas o número da coluna. O telefone se encontra na coluna 13. Fazer essa edição é uma tarefa muito simples. Com o cursor posicionado sobre a célula que desejamos, clicamos F2 e vamos substituir o número 5 por 13 e finalizar com Enter novamente. Dessa forma, nossa grade de busca está completa e conseguimos agora, a partir da simples informação do código, temos o retorno do nome, do estado de residência e o telefone da pessoa que estamos procurando, mesmo numa base extensa com mais de 100 mil registros. A vantagem de se utilizar a expressão índice e CORRESP é que, se precisarmos fazer uma alteração no nosso escopo e encontrar informações de forma diferente do que estamos fazendo aqui, não precisamos de nenhum arranjo complementar para permitir que a expressão continue funcionando. O que eu quero dizer com isso? Aqui nós partimos do trivial. A nossa referência está exatamente na primeira coluna da nossa base de dados. Tudo aquilo que estamos buscando está, portanto, à direita dessa referência. E em situações assim, a grande maioria dos usuários prefere utilizar a função procv, muito mais popular e também capaz de realizar essa tarefa. Porém, se tivermos que partir do nome para então localizar o código daquela pessoa, esbarramos na deficiência principal da função procv, que não faz de maneira natural a busca à esquerda da sua referência. E isso força muitos dos usuários a improvisos diversos que invariavelmente causam ineficiência na solução final. Esses improvisos têm a finalidade de permitir com que a função procv continue funcionando corretamente, o que não se faz necessário quando utilizamos a expressão composta índice e CORRESP, pois essa expressão busca dentro da nossa base em qualquer uma das direções em que isso se faça necessário. Para deixar isso claro, vamos à prática e pôr a mão na massa. Vamos alterar, portanto, a segunda célula, vamos apagar a expressão dessa célula e vamos apagar também a nossa referência na célula código. Vamos inverter a lógica que aplicamos agora e trabalhar novamente com a nossa função por outra perspectiva. Então, na célula G5, à direita do campo código, vamos digitar igual índice. O nosso índice continua sendo toda a extensão da nossa base. Portanto, posicionando o cursor no código 1, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para a direita. F4 para fixar. Reforço, estamos trabalhando com a mesma base de dados, sem nenhum arranjo adicional. Ponto e vírgula. O nosso número de linha continuará sendo fornecido pela função CORRESP. CORRESP. Só que agora o nosso valor procurado está na célula de baixo, naquela que corresponde ao campo nome. Então, seta para baixo, ou vocês podem clicar diretamente na célula, F4 para fixá-la.
ponto e vírgula. Onde eu quero buscar essa referência? Se eu darei como referência de busca o nome, eu tenho que dizer exatamente em qual coluna ele está. E ele está na coluna 2. Portanto, a matriz para a função corresp é toda a extensão da coluna 2, fixada com F4. Ponto e vírgula, correspondência exata. Fecho parênteses, ponto e vírgula, retorno a função índice. O terceiro argumento da minha função índice pede o número da coluna. Como que eu desejo nesse caso específico? É o código. E o código está na primeira coluna, é o número 1 que eu devo informar. Fecho parênteses da função índice e finalizo com Enter. A partir do momento que eu inserir o nome, eu terei o meu retorno. Para efeito didático, vamos retornar aqui a parte de cima da nossa tabela. Vamos pegar um nome bastante simples aqui. Vamos pegar aqui Carolina Souza. E vamos digitar. E agora eu tenho o código 3 como retorno da pesquisa que acabei de realizar. Visualmente olhando para a minha tabela, eu posso confirmar que o código 3 corresponde ao nome Carolina Souza. Como os demais campos ainda estão referenciando o código, eles também estão me retornando as informações corretas, só que agora de forma secundária. Eu informo o nome, obtenho o código e esse código alimenta as outras duas funções. Para efeito prático, nesta ferramenta, eu poderia substituir as outras duas funções pela mesma que está aqui nessa primeira. Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V. E apenas altero o número da coluna para coincidir com aquilo que está sendo pedido no cabeçalho da minha caixa de pesquisa. É exatamente neste ponto que a expressão composta índice corresp mostra superioridade em relação a todas as demais expressões do conjunto de pesquisa e referência da biblioteca do Excel, pois ela, dentro da base de dados, consegue nos retornar qualquer informação, independente do posicionamento onde esta esteja em relação àquela que foi dada como referência para essa busca. Com esta expressão, conseguimos criar ferramentas totalmente dinâmicas, onde conseguimos automatizar a informação, tanto do número da coluna quanto do número da linha. Para exemplificar isso, eu vou fazer uso de uma outra base de dados. Aqui na base 3, o que eu tenho é uma tabela com as alíquotas do ICMS por estado. Essa tabela faz o cruzamento horizontal e vertical. Desse modo, é possível cruzar os dados e encontrar aquilo que chamamos de alíquota interestadual, que serve a diversas atividades práticas do dia a dia, entre elas o cálculo do IVA, por exemplo. E como que é feito isso? Com um cruzamento simples. Verifico o estado de origem, corro horizontalmente e cruzo na vertical com o estado de destino. Exatamente o cruzamento me dá essa alíquota interestadual. Mas fazer isso visualmente é chato. Então, nós vamos utilizar a expressão composta índice e corresp para criar uma ferramenta dinâmica que, a partir da informação dada em listas de validação, me retorne prontamente essa alíquota, sem que eu tenha que correr os olhos, sem que eu tenha que fazer essa busca de forma manual.
Para facilitar e ser mais objetivo nesse tutorial, eu já deixei essas listas prontas. Vocês podem acompanhar que aqui no cabeçalho eu tenho o estado de origem e abaixo o estado de destino. A origem são os cabeçalhos das linhas e o destino, os cabeçalhos das colunas. E nessa célula em destaque, eu quero exatamente o retorno desta intersecção, ou seja, qual é a alíquota interestadual. Como já está feito, eu vou apagar e fazer novamente para demonstrar como fazemos isso. Nesse caso, vamos aplicar a função corresp duas vezes dentro da função índice. Primeiro para informar a linha e depois para informar a coluna. Na nossa célula de destaque, então, onde queremos a nossa resposta, vamos digitar igual índice, lembre-se sempre que índice com acento agudo no i, tab para sumir. Qual é a nossa base de dados? É toda a extensão das nossas alíquotas. Portanto, eu vou posicionar na primeira alíquota, Ctrl Shift seta para baixo, seta para a direita, ainda com o Ctrl Shift pressionado. Com isso, eu tenho toda a extensão da nossa base de dados. Vou tirar o zoom para deixar isso evidente. Vou pressionar F4 para fixar esse intervalo e ponto e vírgula para saltar para o próximo argumento. E aqui vamos entrar com o primeiro corresp. Corresp. Qual será o nosso valor procurado? É o valor do nosso estado de origem, ou seja, a nossa primeira lista de validação, que está aqui na célula H5. F4 para fixá-la, ponto e vírgula. Onde eu quero buscar essa referência? Na primeira coluna, onde estão listados todos os estados como origem. Posiciono o cursor no primeiro deles, Ctrl Shift, seta para baixo. Como dentro da minha base de dados esse intervalo está nomeado, notem que automaticamente as referências de célula foram substituídas pelo nome do intervalo que eu utilizei, origem. Ponto e vírgula novamente, 0, porque eu quero a correspondência exata. E fecho parênteses do meu primeiro corresp. Ponto e vírgula para retornar a função índice, onde me resta agora informar o número da coluna. Para isso, diferente do que fizemos no primeiro exemplo, eu vou utilizar novamente a função corresp, um outro corresp, e não simplesmente informar esse número manualmente. Então começo a digitar de novo, corresp, tab para assumir a função, e agora o meu valor procurado é o estado de destino, que está na célula H6. Vou fixar novamente com F4, ponto e vírgula, e agora eu vou apontar em qual intervalo esta referência deve ser buscada. E esse intervalo são os cabeçalhos das colunas. Então vou posicionar o cursor em AC, Acre, que é o meu primeiro cabeçalho, Ctrl Shift, seta para a direita. E aqui começa a ficar evidente a vantagem dessas funções. Tanto índice quanto corresp fazem a busca, tanto vertical quanto horizontal, tanto para a direita quanto para a esquerda, sem distinção. Ponto e vírgula,
Novamente eu quero a correspondência exata, então 0. Fecho um parênteses do meu segundo corresp. E de novo, agora o parênteses da minha índice. E com isso, a minha expressão está completa. Finalizo com Enter e obtenho de imediato o meu retorno. 12% é o ICMS interestadual entre Mato Grosso do Sul e Rondônia. Se eu escolher outro estado em qualquer uma das listas, automaticamente eu terei o retorno desse novo cruzamento. Vamos escolher aqui o estado de origem, São Paulo. E o estado de destino, Pernambuco, é 7%. Rio Grande do Sul, 12%. Rio de Janeiro é 12%. Tocantins é 7%. E assim sucessivamente. Em qualquer uma das combinações, eu tenho automaticamente na minha célula de resposta aquilo que eu necessito, sem que eu tenha que correr os olhos, ou os dedos, ou qualquer outra coisa, pela minha base de dados. Esse tutorial tinha a intenção de fundamentar um argumento em prol dessa expressão composta índice-corresp. Pois, além dela ser, dentro do escopo de pesquisa e referência, a mais correta e poderosa das expressões, ela também tem a melhor performance e é compatível com qualquer uma das versões do Excel, de modo que você não precisa se preocupar com a aplicação final da sua ferramenta, se será no Office 365, ou no Office 2010, ou no Office 2003. Não importa, ela funcionará da mesma forma, pois essas funções já integram há muito tempo a biblioteca do Excel.